Na verdade, perdão, aqui na frente, meu querido, isso, obrigado. No início do ano nós fizemos uma iniciativa junto com a equipe missionária do Cristianismo Decidido e levantamos aqui uma oferta em amor para os nossos irmãos que estão lá na Mongólia, em pleno verão aqui, né, nós perto aí de 40 graus, o pessoal lá menos 20, sem ter como se aquecer. Então, nós nos levantamos aqui, nos juntamos junto com essa obra missionária internacional e conseguimos aquecer o inverno todo lá na Mongólia, 44 famílias, só nós aqui de Porto Belo. E o missionário Jardel enviou um vídeo aí para nós, mostrando a entrega. Eu queria mostrar para vocês aí, então. É uma maneira de nós nos encorajarmos, né, e ver Mongólia, o que Deus faz. Um país localizado entre a China e a Rússia, conhecida pela... Mongólia, um país localizado entre a China e a Rússia, conhecida pela sua rica história do Império Mongol, liderada por Gengis Khan, conquistaram quase todo o mundo conhecido no seu tempo. Seus vastos campos e céu azul fazem do país um dos mais bonitos do mundo. Seu povo muito amigável e receptivo permite que todos se sintam bem-vindos. O clima na Mongólia é de inverno longo e intenso, chegando a atingir menos 40 graus Celsius. Quase 30% da população, ainda nômades, sofrem com as mudanças climáticas, que muitas vezes afetam a vida no campo. Muitos estão mudando para a capital e outras cidades para buscar uma vida melhor. Quando chegam com seus filhos, não acham emprego, vivem às margens da cidade, sem luz elétrica ou acesso a nenhuma infraestrutura. Muitos não têm carvão para aquecerem suas casas ou alimento para comer. Ulaanbaatar, além de ser a capital mais fria da Terra, é também uma das mais poluídas. Aqueça uma Família Mongol é um projeto que tem como alvo aquecer as famílias mongóis com 1 tonelada de carvão, alimentos e, o mais importante, mostrar a eles o amor de Deus, compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo. Nós, em parceria com outras igrejas, organizações e indivíduos, temos alcançado mais de 1.500 famílias nos últimos 10 anos. Nós queremos agradecer a cada um que tem orado e contribuído para esse projeto. Vamos juntos aquecer a Mongólia. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep. За бурхаавд талархч би одоо 69 настай бурхны ивэлэр дүүрэн амьдарч байна. Хүч чадлаар амьдарч байна. Тэгээд өдөө насыг өгсөн бурхандаа талархч байна. Маш их баярлж байна. Бидэнд маш ингэ санаанд ормооргүйгээр
маш их тусалж байгаад баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр энэ нүүрс төслөөр Жардал ах маань биднэрт яг энэ манай энэ ойр орчны орон нутгийн айлуудыг сонгож аваад тэгээд сайн мэдээ хүргэнгээ нүүрс тарааж аваад нь маш их баяртай байна. Тэгээд энэ төсөл дээр биднэрт санхүүгээр болон сэтгэлээрээ хамтарч ажилласан бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence. Amém. Você faz parte disso. Nós, evidentemente, temos atingido a nossa comunidade local, mas sempre que possível nós nos juntamos em parceria com outras igrejas ao redor do mundo aí. E queria te encorajar, né, querido? Cada iniciativa que nós tivermos, esse ano nós vamos estar com novos projetos em cima disso. Evidentemente que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas as boas obras acompanham a nossa fé. Eu quero até compartilhar contigo hoje, elas não acrescentam nada à nossa salvação, mas elas acompanham a nossa fé. Tem tantas pessoas ao nosso redor, nós não percebemos, não fazemos ideia do que elas estão vivendo. E esse ano era R$240, nós aquecíamos uma família inteira. E graças a Deus, nós só aqui em Porto Belo conseguimos atingir 44 famílias. Eu creio que no próximo ano, quando nós tivermos aí lá no finalzinho do ano, quando nós fizermos essa iniciativa de novo, eu creio que nós vamos conseguir atingir mais. O missionário Leandro, que é o nosso contato aqui, foi designado agora lá para a China, está em vias aí de desenrolar os papéis. Na China não pode entrar como missionário, não pode entrar como pastor, nada. Então, ele conseguiu agora um curso da FIFA como treinador de futebol, para poder entrar na China, né? Vai, claro, treinar futebol, mas o objetivo não é esse lá. O objetivo é evangelizar, alcançar pessoas, tem um centro de treinamento a ser construído, enfim. Nós nos mobilizamos e conforme o Senhor vai nos orientando, nós vamos chegando a cada lugar. Amém? Abra a tua Bíblia comigo, por favor, lá em Mateus, primeiro Evangelho, capítulo 22. O título da palavra hoje é essa pergunta, né? Com que roupa? Com que roupa? E é uma história, uma parábola de Jesus, que você certamente já ouviu, mas eu queria tentar aqui contigo hoje extrair algo muito precioso. Nós ficamos 10 semanas aqui falando sobre do sonho ao destino. Eu creio que muitas pessoas se achegaram ao Senhor ou tiveram contato com a palavra, principalmente você que talvez está na internet e ainda não teve a oportunidade de estar presencialmente aqui na igreja. Então, essa palavra aqui hoje nós vamos falar sobre salvação. Se em algum momento dessa caminhada você ainda não tomou uma decisão, hoje, debaixo dessa palavra, eu gostaria de te levar a esse entendimento, e se o Espírito Santo te constranger, que você possa responder ao final dela. Mateus capítulo 22 diz assim, ó: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Guarde isso aí. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que eu preparei um banquete. Os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento.
mas eles não lhe deram atenção. E saíram, um para o campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas, convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e convidaram a sala do banquete de casamento, e a sala ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? É uma história, uma parábola que Jesus está contando, e tem um contexto aqui. Eu queria extrair algo muito precioso contigo. Se você prestou atenção, tem vários personagens aqui, ó. Só eu contei um rei, um filho, convidados mal-humorados, o pessoal não respondeu, não foi, assassinato a sangue frio, destruição de cidades, convidados desorganizados, e o mais surpreendente no final da história, o rei olha para um homem mal vestido e dá um decreto terrível para esse homem. É uma história cheia de personagens, cheios de reviravoltas, e agora é festa, não, agora é um assassinato, agora chama todo mundo, entrou, ai que bom, estamos aqui, mas no final tem uma tragédia, um cara vai para um lugar, chora, ranger de dentes. Eu penso que quando Jesus conta essa história, tem algo mais aqui por trás, escondido dentro disso. Tem algo muito precioso escondido aqui. E, de fato, se você olhar o contexto, essa é a terceira parábola que Jesus conta em seguida. Começa no capítulo anterior, Mateus capítulo 21. Pouco antes, Jesus entra em Jerusalém naquela chamada entrada triunfal. Lembra que ele monta em um jumentinho, o pessoal estende as folhas de palmeira, ele entra todo triunfante. Depois disso, ele volta para Betânia e provavelmente no dia seguinte ele vem de novo no templo e começa a ensinar. Então, qual é o contexto desse ensino? Lá dentro do templo. Depois de ele ter entrado triunfalmente, as pessoas receberam ele está ensinando. E os fariseus, os anciãos, os líderes da época, os religiosos, que estavam com inveja, que estavam com raiva da popularidade que Jesus estava tendo, eles começam a questionar Jesus. Eles falam assim, com que autoridade você está ensinando isso? E aí Jesus começa a contar 3 histórias. Ele fala lá a respeito de 2 filhos, um filho que o pai pede algo e o filho fala assim, pode deixar, Senhor, pai, eu vou. E ele não vai. E aí o outro filho fala assim, não vou, pai. Mas ele acaba indo, ele acaba acusando os fariseus, olha, vocês são assim, as prostitutas, os coxos, os pecadores estão entrando no reino, mas vocês que disseram sim, não estão entrando. Depois ele conta a história de uma vinha que o pai fez, toda cheia de torre, toda ornamentada, e ele arrenda aquela vinha para algumas pessoas, e essas pessoas, elas usufruem daquilo, mas não reconhecem de onde veio, e ele manda os servos para ver como é que estava, e esses servos são mortos, são maltratados, e por fim ele manda o filho, e o próprio filho do Senhor da vinha é morto no final, e ele fala, olha fariseus, vocês são assim, era esse tapa, não era um tapa de luva, eu creio que era um tapa de luva de boxe mesmo, em cima dos fariseus, e ele vem com essa terceira história sobre esse casamento. Então, existem alguns públicos aqui em que Jesus está se dirigindo, e é bom a gente entender para quem que é, em resposta a essa grosseria. No verso 43, por exemplo, do capítulo 21, Jesus diz assim, o reino de Deus vos será tirado, e vai ser dado a um povo que produz os seus frutos. Jesus está dizendo aos fariseus, Jesus está dizendo aos judeus, olha, o reino de Deus vai ser tirado de vocês. E ele conta essa história para ilustrar algumas coisas que eu queria elucidar contigo. O que é do passado, o que é para Israel, e o que é para nós hoje em cima dessa história. Porque aqui a salvação é comparada a uma festa de casamento. O convite, se você olhar aqui, ele é muito generoso. Para quem que era o convite? Para todos. É um convite estendido a todo mundo, não é uma seleção simplesmente, todo mundo recebeu esse convite, mas nós vimos aqui que
Alguns não aceitaram, alguns rejeitaram, e esses que rejeitaram aqui é o Israel lá do Antigo Testamento, aqueles que pegaram os servos, maltrataram os servos, mataram alguns desses servos. Jesus estava se referindo ao Antigo Israel, aqueles que maltrataram os profetas. Quando Deus os enviou, eles não receberam esse convite, então o rei envia novos servos, lá no verso 9, se você olhar ali. E os novos convidados são compostos de quem, gente? Ele fala assim, ó, gente má e gente boa. Algumas traduções vai estar assim, ó, tragam os bons e os maus. Ele manda um convite de novo, já que aqueles primeiros não aceitaram, já que aqueles primeiros rejeitaram, mataram alguns dos servos, ele manda um convite de novo. E agora ele chama todo mundo, fala, gente, vem para o banquete. Entra aí, você que é mau, você que é bom, entra na festa. E só que há uma tensão, assim, como assim? O mal entra também no mesmo lugar que o bom, não funciona assim. Como é que funciona? Ele vai elucidar isso aqui nos versos em diante, aqui nós vamos ver depois. E o rei aqui representa Deus. Quem é o filho nessa história de Jesus? É o próprio Jesus. Os servos são os profetas, os primeiros servos, e os últimos são os discípulos de Jesus, que agora começam a convidar os bons e os maus. O que são as bodas, né? A festa, senão o grande encontro do povo de Israel com o seu Messias, que eles esperavam, e o nosso encontro com o nosso Messias, o nosso Salvador, que nós esperamos. E a destruição da cidade aqui representa o juízo de Deus, que virá sobre o mundo, bem como para eles na época aqui, o próprio juízo em Jerusalém, que seria destruída no ano 70, queimada totalmente pelos romanos. Não ficaria nada do templo que estava lá, seria totalmente destruído. Então Jesus está dando uma pré-figuração para eles que estão ouvindo ali naquele momento, e uma pré-figuração para nós também. Tem tantas verdades aqui. Agora deixa eu te trazer alguns contextos a respeito do casamento, porque senão a gente não entende. O nosso casamento hoje é meio estranho, né? Mas os costumes de casamento no Oriente Médio não mudaram muito, querido. Quando alguém era convidado para um casamento, você para tudo que você está fazendo, porque não é que nem nós hoje, o nosso casamento ele dura lá uma cerimônia de 1 e meia, e depois uma festa lá de umas 3, 4 horas, mais ou menos, depois a gente vai embora e segue. No Oriente Médio, em especial nessa época, quando tinha um casamento, geralmente tinha casamentos que duravam 7 dias de festa. Então não é um negócio assim, eu vou chegar atrasado, não, tem que estar lá desde o primeiro dia. Não é um evento que você chega na hora que você quer. As pessoas paravam tudo, largavam tudo para ir num casamento. Agora imagine você ser convidada para ir num casamento do rei. Não é um casamento qualquer. Então Jesus está falando para pessoas que conhecem um contexto. Você não diz não para uma cerimônia de casamento. Você muito menos vai dizer não quando o rei te chama para uma cerimônia de casamento. E a parábola é uma poderosa maneira de chamar atenção para nós. Porque Jesus fala que as pessoas não só... Quem seria burro o suficiente de dizer não para o rei? Quem seria estúpido o suficiente de dizer para o rei assim, não, eu tenho meus negócios para fazer, não posso ir no casamento. Ela é chocante porque Jesus usa a ideia do casamento que eles sabiam para chamar a atenção deles a respeito de algo muito precioso. A respeito de algo muito, muito importante. E é uma maneira de nós olharmos para nós. Existem princípios para nós aqui também. E eu gostaria que você prestasse atenção. O primeiro princípio que eu quero te dar hoje é que essa festa que o rei nos chama, em primeiro lugar, ela precisa ser levada a sério. Ela tem que ser levada a sério. Nós podemos aplicar vários princípios aqui. Há quem queira estar na festa. Quem quer estar numa festa dessa? Amém? Todo mundo quer estar numa festa dessa. Imagina, o rei te convidou, a rainha da Inglaterra te convidou para o casamento real. O que vai ter? Né? Você já imagina o banquete, o que você vai comer, o que você vai beber. Oxa, imagine a ostentação, o que vai ser, que maravilha, o que vão nos servir. Todo mundo quer estar na festa, mas ela precisa ser levada a sério. Olha o verso 11 comigo lá, por favor. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele vai dar um decreto muito severo para esse homem. Agora, eu e você, nós poderíamos olhar assim, nossa, o que tem a ver, né, num tempo de liberdade, deixa o cara se vestir do jeito que ele quiser. Ou ele não tinha dinheiro para comprar uma roupa, por que o rei foi tão preconceituoso? Tem algumas particularidades de um contexto aqui. Mas deixa eu te levar a pensar, por exemplo, se você convida alguém para uma festa que você vai dar, bastante importante, bastante significativa para você, você não espera que as pessoas honrem a tua festa? Sim ou não? O que você vai fazer? Talvez você não vai entrar lá de fraque ou de terno e gravata, mas no mínimo você vai colocar a tua melhor roupa, né?
quando eu olho o meu álbum de casamentos, né, amor? Quando nós olhamos o nosso álbum de casamentos, já lá se vão 22 anos, e toda vez que eu olho aquele álbum lá, gente, é parente teu aquele, tem um parente dela lá, que está lá na foto, está todo mundo arrumado, e ele está lá de camiseta e jeans, na festa do meu casamento. Olha, querido, eu tenho certeza que não é porque ele não tinha uma roupa certa para ir no casamento, mas quando eu olho para aquela foto, que eu nem conheço, ele nunca vi esse cara na minha vida, então por isso que eu tenho certeza que é meu parente, ou às vezes é um peneta que entrou lá, né? Mas enfim, eu olho, o que eu penso? Esse cara não levou a minha festa a sério. Ele estava andando na rua, ele estava falando, tem uma festa para ir, estou com fome, vou jantar. E aí, de repente, foi lá na festa de casamento. O que esse tipo de atitude revela? Revela o desprezo. Revela que você não está levando realmente a sério aquele convite que você recebeu, não é tão importante assim. Quando talvez o rei olha para esse homem de chinelo e bermuda dentro de uma festa de casamento, transmite algo muito importante. Por quê? Olha o contexto interessante aqui. Algumas festas de casamento, quem estava dando a festa providenciava não apenas o banquete, mas providenciava muitas vezes roupa para as pessoas vestirem. Roupa era um artigo de luxo. Mas será que ele tinha dinheiro? Gente, Jesus está falando que quem deu a festa? O rei. Então, dentro do costume oriental, certamente o rei também deu vestes para cada uma daquelas pessoas. Então, supunha-se que cada uma daquelas pessoas tinha recebido uma veste. Olha, você vai participar de uma festa, eu te chamei, você não era digno, era bom, era mal, estava todo mundo ali, e você vai entrar, você não só vai comer, mas eu vou te dar uma roupa para você vestir. E quando o rei olha para aquele homem sem a veste nupcial, o traje diz o quê? Ou melhor, a falta do traje diz o quê? Que aquele era um falso convidado. Que aquele, trazendo para a nossa linguagem, era um falso discípulo. Apesar de ele estar aqui dentro, apesar de ele estar, talvez, lendo a Bíblia, apesar de ele estar frequentando a igreja, apesar de ele fazer cursos, apesar de talvez ele ser batizado, apesar de ele estar caminhando supostamente com Deus há um bom tempo, ele está lá no meio da festa, ele está circulando, porque Deus chamou a todos, Deus não fez distinção. Mas existe uma veste que era para ele pôr. E ele está lá andando de bermuda e chinelo, quando todo mundo que ganhou uma veste que era para se vestir assim, ele está lá circulando como se nada estivesse acontecendo. E até um certo momento o rei permite que ele circule naquele lugar. Olha, ande, a sua presença parece honrar o filho. Eu estou na festa, a presença dele parece honrar. Eu cumpro as minhas obrigações, eu ajudo as pessoas, eu participei dessa iniciativa, outra, ou até preguei o evangelho, até orei para as pessoas, parece honrar o filho. Mas quando o rei olha e não enxerga as vestes, a falta das vestes, ou se vestir inadequadamente, revela que o coração dele não está ali naquele lugar. Isso significa o quê? Que aquele que professa a fé falsamente, em algum momento vai ser desmascarado, sim. Jesus disse assim, eu vou tirar o reino deles e vou dar um povo que produzisse fruto. Então o primeiro ponto é, leve essa festa a sério, leve esse chamado a sério. Eu vou desdobrar isso aqui um pouquinho mais. O segundo ponto há um código de vestimenta. Jesus chamou, a festa do casamento é um convite aberto, todo mundo que quiser pode vir, mas há um código de vestimenta. Agora veja se não é isso que nós fazemos, querido. Nós estamos na presença de Deus, compartilhando atos e palavras, né? Nós nos reunimos aqui no primeiro dia da semana, cantamos louvores a Ele, palavras que se dirigem a Ele, palavras que exaltam o nome dEle. Então, estamos em atos e palavras, nos reunindo no nome dEle, apresentamos crianças, oramos, enfim, temos todo o nosso momento aqui, junto com Deus, prestando a nossa adoração a Ele. Prestamos os nossos atos e palavras a Deus, mas muitas vezes, quantas vezes nós fazemos esses atos e palavras como se fosse um ato qualquer? Quantas vezes a gente faz atos e palavras diante de Deus como se fosse, estou lá, está legal, gostei do ambiente. Quantas vezes a gente lê a Bíblia, às vezes como se a gente estivesse folhando uma revista qualquer? Quantas vezes a gente faz um plano de leitura, tem que cumprir meu plano, e aí eu acabo lendo por ler. Eu já te orientei aqui, não faça simplesmente um plano de leitura anual da Bíblia, porque você vai em alguns momentos acelerar, não vai refletir. Eu quero que você leia a Bíblia inteira, claro, evidentemente, você não vai chegar diante de Deus sem ter lido a Bíblia pelo menos uma vez na tua vida, né? Mas faça um plano de ler Romanos durante o ano inteiro, 5 vezes, 6 vezes. Leia o mesmo livro várias vezes.
várias vezes, porque assim a chance de você refletir nessa palavra que está diante de você é muito maior do que você tentar ler Gênesis e Apocalipse e querer atualizar o teu plano e acabar passando por cima de verdades como essa, por causa que você está atrasado em um dia. Você entende isso? A questão não é ler ou não ler a Bíblia, a questão é refletir naquilo que o Senhor te deu. Quantas vezes, querido, nós vamos à igreja com a mesma obrigação, talvez, que a gente iria na reunião da escola? Ai, tem que ir lá, poxa, eu tenho que ir em tal coisa, ou na reunião do condomínio lá, sabe? Quantas vezes, às vezes, as pessoas fazem isso? Compartilhar atos de palavras com Deus, como se fosse algo banal. Quantas vezes nós oramos, talvez, com a mesma indiferença ou com a mesma rapidez que nós conversamos com o caixa do mercado? Está passando lá, oi, tudo bem? Tá, então, ok, está bom o tempo ou não? São palavras, às vezes, monossílabas, às vezes, coisas curtas e rápidas. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, abençoa meu dia e vamos embora. Quantas vezes, querido, nós temos um convite? Nós temos um convite a estar diante do Rei dos Reis. Nós temos um convite a que o Criador do Universo caminhe conosco dia após dia. E Ele escolhe se revelar a nós de diversas maneiras, inclusive através da Sua palavra, principalmente através das pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes nós não damos valor a isso, achamos que não. Quando nós chegarmos no céu, aí as coisas vão acontecer. Sabe, a mesma tragédia da parábola pode ser a tragédia da nossa vida. A mesma tragédia que acontece aqui, tem um monte de reviravolta, gente que morre, e gente que chama, e entra o bom, depois acontece tal coisa. A mesma tragédia que acontece lá pode acontecer conosco. Deus é uma realidade que nós temos que lidar. Deus é uma realidade que nós precisamos lidar. Vamos repetir isso? Diga assim, Deus é uma realidade que eu preciso lidar. Ele está ao meu redor o tempo todo. Quantas das nossas atitudes, meu amado, às vezes são uma recusa ao convite de Deus? Quantas das nossas atitudes são uma recusa a esse tipo de convite, assim, ó, não, eu tenho os meus negócios para tratar, não, eu tenho as outras coisas para fazer, não, eu vou lá atender um campo, não, eu vou lá ver um apartamento que eu comprei há 15 anos atrás, nunca vi, e agora que você vai ver isso? Sabe, meu amado, o Senhor estende um convite para nós o tempo todo. Não é só um dia de um evento especial, não é só num domingo de Páscoa, não é só num domingo de Natal, o Senhor estende um convite a nós hoje. Em tantos lugares, de tantas maneiras, o que me leva a esse terceiro ponto. Todos são bem-vindos à mesa, mas a mesa nos muda. Todos são bem-vindos à mesa do rei, todos, mas a mesa tem que nos mudar. A mesa tem que nos mudar. Como é que ela começa mudando? Mudando a nossa roupa. E aqui é onde eu quero me ater contigo, porque às vezes nós pensamos assim, como é que eu faço para eu ganhar essa roupa? Essa devia ser a nossa chave, como é que eu faço para eu ganhar essa roupa tão bonita? Porque se isso não acontecer, se essa roupa não mudar, eu não posso entrar nesse casamento. Há uma consequência para quem está trajado inadequadamente. Olha comigo de novo, o que acontece no verso 13, por favor, olha. Amarrem-lhe as mãos, os pés, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Há uma consequência. Jesus está trazendo aqui uma parábola, Jesus está trazendo aqui uma metáfora a respeito, ei, todo mundo é convidado, vem, eu matei um novilho, fiz o melhor churrasco que você já viu na tua vida, eu te dei uma veste, que eu já vou explicar para você o que é, eu te dei essa veste, você entrou aqui dentro, mas ei, eu não vou tolerar até o final da festa, eu vou resolver esse negócio aqui, porque existe um lugar, e ele chama assim, ó, choro e ranger de dentes, é uma expressão de sofrimento, não é um lugar qualquer. Se você não estiver trajado adequadamente, o destino não é bom, é como se você não conseguisse se mexer, os teus pés e mãos imóveis, atados, e você fosse lançado em um lugar totalmente escuro, ele chama de trevas, e não bastasse isso, há choro, sabe, ranger de dentes, você consegue imaginar? Jesus não está falando isso aqui literalmente, mas ele está dizendo, ei, é mais ou menos isso, essa sensação que você conhece de sofrimento, é isso que eu vou falar. Esse fim extremo revela que, o que Jesus está fazendo? Ele não está falando de festa e roupas, evidentemente. O que Jesus está falando? Salvação e condenação. Salvação e condenação. O que é que difere a salvação da condenação? A veste apropriada. O que é que difere a salvação da condenação? A veste apropriada. E é preciso que você entenda isso, querido, porque isso aqui é uma chave do que é o Evangelho, da confusão que existe entre Evangelho e boas obras, da confusão que existe entre Evangelho e qualificação pessoal, entre Evangelho e desempenho pessoal.
O verso 14 vai dizer assim, ó, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Esses chamados aqui não é aquele, recebi um chamado de Deus com o meu ministério. Não, é o chamado e venha, entre. É um chamado generalizado. Venha, entre. Poucos são escolhidos, o que ele quer dizer aqui é que aqueles que vão levar isso a sério. Realmente há um encontro com Deus. E aqui nós entramos em um conceito de justiça e misericórdia. É preciso que você entenda, porque muitas vezes eu mesmo, quando ainda estava conhecendo a palavra, eu fazia esse questionamento, nossa, por que Deus exige justiça? Sabemos que Adão pecou, mas por que ele não perdoa todo mundo? Eu nem tive nada a ver com esse Adão, com esse negócio aí. Por que Deus simplesmente deixa as coisas acontecer? Ele falou que ele vai trazer o juízo no final, mas por que ele deixa o mundo do jeito que está? Por que ele não vem, resolve tudo, salva todo mundo, perdoa todo mundo? Poxa, por que ele não faz isso? Você já fez esse questionamento para você? Ou já ouviu alguém fazendo esse questionamento? Poxa, por que Deus deixa as coisas do jeito que está? Sabe por quê? Porque Ele é justo. Porque Ele é justo. Se você estivesse em um júri, convidado para fazer parte de um júri, e existisse um criminoso ali, com provas incontestáveis, que ele matou centenas, dezenas de pessoas, com as suas próprias mãos, a sangue frio, com fotos, filmagens, seria justo da tua parte? Não, deixa ele sair e comprar pão, deixa ele viver e conviver com os outros. Seria justo da tua parte ou não? Sim ou não? Mas se ele dissesse para você naquele dia, não, eu me arrependi, eu não vou fazer mais, não, está tudo certo, eu não vou mais, nunca mais vou fazer mal para ninguém. Seria justo ainda você liberá-lo? Sim ou não? Não seria justo. Deus é justo. Aqui é preciso que você entenda, querido, a diferença entre justiça e misericórdia, porque nós somos rápidos em querer justiça quando nós somos feridos. Não somos? Fizeram mal contra mim, não, tem que pagar, não, tem que resolver, tem que restituir, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas nós também somos rápidos em pedir misericórdia quando nós erramos. Misericórdia, então quando você erra, você quer que as pessoas paguem, que elas te peçam perdão, que elas se humilhem e restituam. Mas quando a gente erra, às vezes nas mesmas coisas, que nós condenamos as outras pessoas, nós queremos o quê? Misericórdia. É por isso essa ideia de 2 pesos, 1 medida, né? Ela é totalmente humana. A ideia de quando Jesus fala em Mateus 7:1, não julguem para vocês não serem, porque vocês serão julgados com a mesma medida que julgarem. Não é a ideia de eu julgar se isso é certo ou errado. Você pode fazer esse tipo de julgamento. Ele está falando assim, você não pode, não julguem no sentido de eu te julgo, eu te condeno, porque você fez isso. E agora eu faço a mesma coisa, não, mas eu tenho as minhas desculpas, eu fiz por causa de. É isso que Jesus está falando quando pede para a gente não julgar. Julga com a mesma medida, com a mesma régua que você se julga. Agora, olha que interessante aqui, Romanos capítulo 3, no verso 21 em diante. Se você puder olhar comigo ali, vai dizer assim, agora se manifestou a justiça que provém de Deus. Eu estou te falando sobre justiça e misericórdia. Olha a justiça que provém de Deus. Independente da lei do qual testemunhamos. Verso 22 do capítulo 3 de Romanos. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, porque todos pecaram e foram separados ou destituídos da glória de Deus. E agora? Sendo justificados gratuitamente. Como assim? Eu pequei, eu era aquele condenado, não há provas de que eu sou condenado, mas ele fala que eu fui justificado gratuitamente. Como? Perceba, por sua graça. Consegue pôr lá para mim, Fagner? Romanos 3, 23, 24 em diante, já estou. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício de propiciação pela fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Como assim? Em sua tolerância, olha a tolerância de Deus no mundo, ele havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Deus está esperando, Deus está na tolerância, eu estou na tolerância, eu não estou na vista grossa de Deus. O mundo está na tolerância, ok? Mas no presente, ele demonstrou a sua justiça, a fim de ser 2 coisas, justo e justificador. Justo é aquele que tem a qualidade de ser considerado digno de tomar algo dali por diante. Agora, justificador é aquele que faz os outros terem a mesma qualidade, não pelo que eles fizeram, mas pelo que eu fiz. Eu já vou te explicar isso com um exemplo. Daqueles que têm fé, de novo. Onde está, então, o motivo da vanglória? Onde é que eu vou ficar me achando? É excluído.
Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não. No teu desempenho? Não. Nas tuas boas obras? Não. Mas no princípio da fé. Pois sustentamos que, guarde isso aqui, isso é um conceito bíblico muito importante. O homem é justificado, ou seja, tornado justo pela independência da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará o povo judeu, que eram os circuncisos, e todos nós agora, que somos chamados aqui incircuncisos. O que isso tem a ver conosco, querido? Deixa eu te dar essa cena de julgamento para você entender mais ou menos o que esse texto diz. Havia esse criminoso, sem sombra de dúvidas, ele precisa ser condenado, porque por mais que ele se arrependeu, por mais que ele está tentando levar uma boa vida, não é certo, não é justo. E agora esse criminoso está diante do tribunal, e quando ele vai ser julgado, ele enxerga um juiz. Só que olha que interessante, o juiz era um amigo de infância dele. Poxa, fulano de tal, jogamos bola juntos, fizemos cada coisa juntos. Ai, que bom, né? Que bom que é ele. Com certeza ele não vai me condenar, ele vai dar um jeito, vai mexer os seus pauzinhos, porque a gente era muito brother, nós somos muito camarada. E aquele amigo, o juiz, olha para ele e fala, poxa, meu amigo do peito. Mas, poxa, como é que eu vou fazer? São provas incontestáveis. Não tem como, não tem. A justiça precisa ser aplicada. Eu não posso fazer vista grossa. Então, surpreendentemente para o réu, aquele juiz condena o amigo de infância dele. Traça uma sentença lá para ele. E o réu, ele fica chateado, ele fica, poxa, que essas amizades não valem de nada, como é que foi? Então ele é pego nas suas mãos, ele é levado para a prisão, mas pouco tempo depois, ele é chamado de volta e fala assim, você vai ser solto. Como assim? Como assim? Não, alguém veio aqui, depois que você cumpriu aqui o mínimo que você precisava, alguém pagou a sua fiança. E ele sai daquela prisão, lá de fora está lá o juiz, amigo dele, esperando aquele amigo de braços abertos. O que nós vemos nessa ilustração aqui, querido? Duas coisas, justiça e misericórdia. Justiça por quê? Porque o amigo, o justo juiz, aplica a sentença que tem que ser aplicada. Você precisa pagar por aquilo que você fez, mas eu vou pagar para que você seja solto desse cativeiro, dessa prisão. A diferença com Deus é o seguinte, que ao invés de eu e você passarmos esse tempinho na prisão, Deus foi justo, Ele precisava aplicar o juízo. Ele precisava aplicar o juízo pelo pecado ter entrado, para que nós não conseguimos nos achegar a Deus, porque sempre, por mais que nós tentamos, nós sempre o ofendemos. Nós o ofendemos quando nós o recusamos o convite dEle, nós o ofendemos quando nós negligenciamos os princípios da sua palavra, nós o ofendemos, às vezes, mesmo que sem querer, com as nossas atitudes que revelam que outras coisas são mais importantes do que Ele. Não terás outro Deus diante de mim, é o primeiro mandamento. Quantas vezes nós colocamos outras coisas no lugar de Deus? Deixamos em segundo plano as coisas do reino, os irmãos do reino, enfim, todas as outras coisas, e nós ofendemos Ele. Só que a diferença é que Deus precisava aplicar um castigo, por quê? Não porque Ele é mau, não porque Ele exige sangue, mas porque Ele é justo. Só que a diferença foi que Ele não aplicou sobre você, Ele não quis aplicar sobre mim, Ele aplicou sobre o seu filho. Deus cumpriu a justiça, mas ao mesmo tempo Deus aplicou a misericórdia para conosco, porque Ele não colocou sobre nós, Ele não deixou de condenar o pecado, mas Ele foi extremamente misericordioso para conosco, quando Ele colocou tudo isso sobre Jesus, o seu Filho. Lembra Isaías 53? Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. O texto diz assim, o castigo que me traz paz, estava sobre quem? E sobre as suas feridas, as suas pisaduras, nós fomos sarados. Você entende que é o mesmo contexto que Jesus está dizendo aqui sobre o casamento? Por que a Bíblia repete tantas vezes que nós não somos salvos por obras? Ou seja, a roupa, quem é que dá? É o rei que dá a roupa. A roupa, que roupa que é essa que ele está falando? Da salvação.
Olha, precisa aceitar, você é justificado por onde? Pela fé. Você precisa entender que Ele te fez um convite, e esse convite é o Rei que te faz, e deve ser irrecusável. Você precisa se vestir da veste da salvação. Significa que não foi você que comprou, não há dinheiro que você possa usar que compre, não há obra no mundo boa que você faça que compre essa salvação. Foi Ele que comprou. Nós vivemos em uma cultura de meritocracia, uma cultura onde você tem que fazer para merecer, querido, mas quando se trata de salvação, isso não existe. Não existe, porque não há nada que nós podemos fazer para que se tornem roupas apropriadas. Todos os nossos atos de justiça, Isaías vai dizer assim, que as nossas tentativas de sermos bons, os nossos atos de justiça, são como trapos de imundícia diante de Deus. Por quê? Que não são suficientes para pagar os nossos próprios erros. Quem dirá o dos outros? Olha o que diz lá Isaías 61:10. Põe na tela para mim, ó. Regozija-se minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as suas vestes de salvação, e Ele colocou sobre mim um manto de justiça. Sabe o que Deus faz sobre você? Deus não simplesmente perdoa teus pecados, como se te desse uma carta livre da prisão, saia e agora vai. Mas daí você vai no comércio trabalhar, você é um ex-presidiário, não tem emprego para você aqui. Você vai em outro lugar, não, você é um ex-presidiário, não tem emprego para você aqui. O que Ele diz aqui? Que Ele não apenas perdoa o teu pecado, Ele não apenas te dá aquela cartinha de livre da prisão, mas Ele te coloca um manto Ele fala assim, você é justo. E agora quando você sai, você não sai mais debaixo da vergonha, eu era só um pecador, e agora olha o que eu fiz lá no passado. Não, Ele te coloca sobre você um manto de justiça. O pastor Juliano compartilhou aqui, lá naquela palavra do perdão. Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele usa essa expressão, Senhor, dos teus pecados eu não me lembro mais. É isso que Deus faz conosco, querido, na salvação. Ele diz assim, vem, eu te perdoo, mas não apenas eu te perdoo, você não consegue chegar até mim, eu coloco sobre você um manto de justiça. Aos meus olhos agora, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aos meus olhos, todo o castigo que você merecia, eu coloquei sobre meu filho. Então, pode entrar na minha presença, pode entrar, porque não é pelo teu desempenho, é pelo sacrifício do meu filho. Você percebe qual é o convite que o Rei faz sobre você? É colocar esse tipo de veste. Olha que coisa interessante, quando o homem peca, Adão e Eva pecam, a palavra fala que eles perceberam que eles estavam nus. E olha a analogia que acontece aqui, é que eles pegam folhas para tentar tapar a sua nudez. Mas eu e você sabemos que é inútil isso. Poxa, uma folhinha não consegue, é uma roupa inapropriada. E em seguida, o que a Bíblia fala lá em Gênesis? Que Deus providencia roupas para eles. Só que um animal teve que morrer. Um animal inocente teve que morrer para que agora eles pudessem ser vestidos, para que agora a sua vergonha pudesse ser coberta. Você percebe que Deus desde o início está tentando nos cobrir, nos vestir, nos atrair, e Ele usa a figura do cordeiro. Sabe, um animal inocente vai morrer para que os teus pecados sejam perdoados. E quando Jesus começa a caminhar sobre a terra no início do seu ministério, perto dos seus 30 anos, João olha para ele e fala, eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. É o Rei te convidando, vem, eu quero que você esteja comigo. Deus providenciou uma roupa que cobriu, Jesus foi sacrificado por nós, e por meio dele nós também podemos ser cobertos. Você recebe isso? Nós podemos ser cobertos. Qual é a primeira coisa, meu amado, na história do filho pródigo? Qual é a primeira coisa que o pai fez com o filho que gastou herança, do filho que foi ingrato, do filho que abandonou tudo e gastou com prostitutas e teve uma vida totalmente desregrada? Qual é a primeira coisa que o pai faz quando recebe o filho pródigo? Põe o texto na tela lá para mim, Lucas 15:22. O pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa. Deixa eu te vestir. A roupa não é você que consegue. A roupa não é que você que tem um alto desempenho, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu cumpro todas as minhas partes. A roupa é Ele que dá, querido, e nós apenas respondemos em salvação. Ele vestiu com a melhor roupa e fala que Ele colocou um anel. O que significa o anel? Você faz parte dessa família, é herança, é o nosso brasão, é a nossa marca. Olha, o que Ele faz? O filho, ele estava deserdado, ele já tinha pegado a herança, ele já gastou, e o que o pai faz? Vem, deixa eu te
cobrir. Eu não apenas vou te cobrir, eu vou restaurar sobre você a herança. Eu vou te dar um anel que vai dizer assim, ó, você faz parte da minha família. E o que é que você precisa fazer? Simplesmente 2 coisas: reconhecer e se arrepender. Reconhecer que tudo vem dele. Reconhecer que o que você precisa na vida não é de um melhor carro, não é de uma casa, não é que o presidente, o candidato que você quer ganhe essas eleições de 2022. O que você precisa na vida é que Jesus entre na tua vida e tome a posição de rei. Não mais um ícone na tua vida, não mais apenas um ícone na roda do sucesso, mas ele seja o primeiro. Que ele seja o dono de tudo, que ele seja reconhecido como rei. Eu recebi as vestes deles, eu não fiz nada, eu tenho tantos erros, eu falho tantas vezes, mas em todas as vezes eu posso me ajoelhar, eu posso me achegar ao Senhor em qualquer lugar, porque eu tenho certeza de que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu posso entrar na presença de Deus com confiança, não porque eu fui bonzinho hoje, não porque essa semana eu não errei, mas porque Ele me vestiu com um manto de justiça. Ele me tornou justo. E agora, Jesus morreu pelos meus pecados, Jesus morreu por todos os pecadores, todos. Os convidados representam os discípulos, ou aqueles que querem ser discípulos. Todos são convidados a entrar, mesmo sendo indignos. Então todos serão absolvidos? Não. Nem todos serão absolvidos, somente aqueles que creram naquilo que Ele fez. A justiça de Cristo nos foi atribuída. Deixa eu te dar um último exemplo para eu encerrar essa palavra. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Nós somos como esse clipe aqui. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele nos deu da sua natureza quando Ele nos fez. Então nós fomos criados para sermos ligados a Ele. Aonde o homem ia, Deus estava presente, Ele se comunicava com o homem, eles faziam parte de tudo. Mas de alguma maneira, quando o pecado entrou ali no mundo, nós perdemos essa natureza. Nós somos afastados e nos tornamos como algo que não consegue mais se ligar a Deus. Não tem mais como. Há um afastamento de Deus. E nós tentamos agradá-lo, tentamos falar com Ele, mas a nossa natureza, ela não nos leva para perto dEle. Nós abraçamos religião, nós abraçamos coisas, nós abraçamos dinheiro, nós abraçamos prazeres e muitas coisas para tentar preencher esse vazio que nunca vai ser preenchido, porque é um vazio de Deus. Como é que você vai preencher o vazio de Deus? É impossível alguma coisa na terra preencher um vazio de Deus. Ele é Deus, é o Criador de tudo. Mas Deus se fez homem através de Jesus. É Deus que se fez homem através de Jesus. E agora nós podemos nos achegar a Ele, mas ainda temos essa natureza. Como que nós nos achegamos a Deus? Apenas, única e exclusivamente, se você se ligar a Jesus. Uma vez que você se liga a Jesus, Ele te dá a semelhança do Pai. Ele te dá o caminho que você deve seguir. Ele te faz ouvir Deus novamente. Ele te faz justo aos olhos do Senhor. Se coloque de pé, por favor. A salvação, meu amado, é obra exclusiva do Pai. É providência dEle. Como é que você se apropria? Pela fé. Eu não sei quantos de vocês estiveram conosco aqui na nossa série do Sonho e Destino. Temos pessoas